sou Silvia Vinhas. E eu sou Malu Mota. O Notícias em Foco está no ar. Internet mais rápida e uma sociedade cada vez mais conectada. Essa é a promessa da rede 5G, uma tecnologia que já vem sendo utilizada em alguns países e chega ao Brasil em 2022. Além de questões tecnológicas, o debate do 5G envolve disputas ideológicas, econômicas e de segurança nacional. O tema está no centro da guerra comercial entre Estados Unidos e China. Torres de transmissão, redes de comunicação e uma disputa geopolítica. O sistema 5G é muito parecido com o 4G, usado atualmente aqui no Brasil. Ele precisa de uma antena de onde saem as ondas eletromagnéticas, como as de rádio, que carregam os dados pelo ar. Mas a nova tecnologia usa frequências de onda muito altas, que podem levar mais dados. No 4G, a velocidade melhorou circunstancialmente, né? As pessoas hoje, elas se conectam mais, elas se comunicam mais, as taxas melhoraram e aí se criaram algumas indústrias que não se conhecia antes. A indústria de filmes pela internet, que nós chamamos de streaming, a indústria de músicas por streaming, né? Que a gente consegue baixar música, ouvir música online, né? Era uma indústria que a gente não conhecia antes, né? Então, redes sociais, nossa, quanto que a gente usa, né? Só que ainda temos algumas desvantagens. Vamos viajar, vamos descer, por exemplo, para o litoral de São Paulo. Tem vezes que o nosso GPS para de funcionar. Se nós vamos para o extremo do nosso país, por exemplo, tem vezes que o GPS para de funcionar. Então, a abrangência do sinal ainda não é 100%. E isso é um fator que nos impede de usar plenamente a tecnologia. Já com o 5G, esse problema será solucionado. Vai haver uma mudança circunstancial, principalmente nos relacionamentos de comunicação entre as pessoas e uma mudança circunstancial no relacionamento entre dispositivos, a comunicação entre dispositivos eletroeletrônicos. A Priscila Tavares é professora de computação da Unip, a Universidade Paulista. Para ela, o desenvolvimento do 5G será essencial para o avanço da internet das coisas. A internet das coisas sendo usada no agronegócio, a internet das coisas sendo usada na saúde, sendo usada na indústria automobilística. Mas como a gente tem uma defasagem de velocidade na utilização da internet em 4G, a tecnologia não está sendo usada plenamente. A velocidade, ela atrapalha alguns problemas de paradas, interrompimento na internet não fazem com que a internet das coisas consiga evoluir. Carros autônomos, serviços ligados a drones, entre outras indústrias, né? Profissões que hoje não existem, a gente acredita que com serviços 100% confiáveis na internet vão estar migrando, né, de uma maneira manual para uma maneira mais automatizada, né? E qualidade nas prestações aí de tarefas sendo fornecidas pela internet. Mas esse avanço tem um custo de implantação que passa da casa dos bilhões de dólares. A frequência com que os dados serão trafegados, ela vem numa intensidade muito maior, então a velocidade com que os dados, né, eles vão percorrer aí é uma frequência muito mais elevada, tá? E aí eu tenho que ter políticas públicas, investimento maciço, na casa de bilhões. Por exemplo, a Coreia do Sul investiu 2,5 bilhões de dólares para incorporar o 5G, para que se crie antenas de alta performance para 5G. A Coreia do Sul foi pioneira na tecnologia. Teve uma grande vantagem competitiva, ele está na frente de tecnologias como internet das coisas, com relação à saúde, com relação à indústria, a carros autônomos, à agricultura, tá? Em segundo lugar, ali muito acirrado, os Estados Unidos,
tá? E em terceiro lugar, a China. Chineses e americanos travam uma disputa global em torno da implantação do 5G. Com redes mais baratas, a China busca autorização para instalar torres de comunicação ao redor do mundo. Mas os chineses são acusados de usar o sistema para espionar a comunicação sensível de inimigos militares e comerciais. Enquanto aguardamos a implantação do 5G, países como China e Japão já iniciaram o desenvolvimento da tecnologia 6G, e ela pode ser até 8.000 vezes mais rápida do que a 5G. Com alta velocidade, as redes de sexta geração vão mudar a forma como interagimos com a tecnologia. A chinesa Huawei, líder mundial em equipamentos e tecnologia de infraestrutura de telefonia celular, começou os estudos em parceria com 13 universidades e alguns institutos de pesquisa. A expectativa, tanto da China quanto do Japão, é que o 6G seja disponibilizado até 2030. E agora vamos falar de literatura. O ciclo do pau-brasil, do cultivo de açúcar, da exploração do ouro e diamante. Essas atividades econômicas têm um ponto em comum: a exploração do trabalho escravo. A utilização de mão de obra cativa é um dos aspectos analisados pelo jornalista Laurentino Gomes no livro Escravidão. Escravidão, do primeiro leilão de cativos em Portugal até a morte de Zumbi dos Palmares, é o primeiro volume de uma trilogia sobre a escravidão. O livro abre uma nova discussão sobre preconceito e racismo, temas que estão no nosso dia a dia. Em mais de 400 páginas, Laurentino cobre um período de 250 anos, de 1444 até a morte de Zumbi dos Palmares em 1695. Mas também fala de um histórico de escravidão que precede o período das navegações. Onde houve ser humano, na história humana, houve escravidão. Na China, na Índia, na Europa, na África, na América, todo lugar. É como se estivesse no nosso código genético. Agora, o que aconteceu é que essa expansão portuguesa, as grandes navegações, elas acontecem de uma maneira muito interessante. É uma continuidade das cruzadas contra os mouros no Mediterrâneo, primeiro na Palestina, depois no Mediterrâneo, e aí os portugueses conseguem do Papa a prerrogativa de ir conquistando novos territórios em troca da evangelização, do batizar os pagãos, os selvagens, os bárbaros. E junto com isso vem também a prerrogativa de escravizar essas pessoas. Então é interessante porque essa primeira fase das grandes navegações, ela é financiada basicamente por tráfico de escravos. E também começa a ser cultivado no Mediterrâneo, nas ilhas atlânticas, em Cabo Verde, Madeira, Canárias, São Tomé e Príncipe, as lavouras de açúcar. Ali funcionou meio como um laboratório do binômio Casagrande-Senzala, que depois ia produzir o ciclo do açúcar no Nordeste brasileiro, Casagrande-Senzala e Gilberto Freire. Então, a escravidão, digamos, ela foi testada e quando os portugueses chegam ao Brasil, ela já está madura. E aí é realmente um grande fenômeno. O Brasil recebeu 5 milhões de cativos ao longo de 350 anos. Todos os nossos ciclos econômicos foram mantidos com mão de obra escrava. Com 30 capítulos e caderno de imagens, Escravidão inclui mapas e tabelas. A obra é resultado de uma extensa série de ensaios e reportagens de campo. Foram 6 anos de pesquisas, 200 livros lidos sobre o tema da escravidão, visitas a 8 países do continente africano e também viagens a bibliotecas dos Estados Unidos, onde Laurentino Gomes também conheceu algumas fazendas do interior americano. Agora, qual é o sentido dessa pesquisa também se estender aos Estados Unidos? Quais são as semelhanças e diferenças entre a escravidão dos Estados Unidos e a escravidão que se praticou aqui? Primeiro, a semelhança é o regime de trabalho, né? Era uma atividade quase que pré-industrial, assim, as lavouras de cana-de-açúcar, de algodão, de arroz, de tabaco, elas tinham divisões de trabalho, escalas, divisão de tarefas, turnos,
que se assemelhavam muito às fábricas da Revolução Industrial no século XVIII, no final do século XVIII. Então, essa é a semelhança. Agora, tem diferenças muito grandes em relação aos números, em relação à forma como essa escravidão foi tratada lá e aqui. Então, por exemplo, uma coisa muito curiosa, os Estados Unidos receberam apenas 350 mil cativos africanos que chegaram em navio negreiro. Na véspera da Guerra da Secessão eram 4 milhões. O Brasil recebeu quase 5 milhões e na véspera da Lei Áurea eram 750 mil. Aí você fala, o que aconteceu? Duas coisas. Não foi que o Brasil teve uma escravidão mais benévola, patriarcal, boazinha. Não. É que nos Estados Unidos o tráfico de escravos acabou mais cedo, em 1808, e os donos de plantéis de escravos investiram em reprodução, foram muito bem sucedidos. E lá também a possibilidade de alforria era muito pequena. Quase não existiu alforria nos Estados Unidos. No Brasil era grande. Uma grande possibilidade de alforria, especialmente em Minas Gerais, na mineração do ouro, diamante, depois a escravidão urbana, em que os cativos trabalhavam por conta própria, acumulavam um pouco de poupança, davam um pedaço de dinheiro para o seu dono e depois compravam a própria liberdade. Isso você está falando de Brasil, do Brasil. Nos Estados Unidos não houve isso. Então os números são muito diferentes. A outra diferença, lá há uma segregação racial estabelecida em lei, de quem podia ocupar em determinados espaços, quem não podia, até a década de 60, até a luta pelos direitos civis do Martin Luther King e assim por diante. Para Laurentino, as ondas de preconceito, dor e racismo provocadas pela chegada dos navios negreiros ainda batem com força e geram efeitos devastadores na sociedade. Desigualdade e segregação estão entre os mais visíveis, mas não são os únicos. De forma oficial, a escravidão no Brasil chegou ao fim no dia 13 de maio de 1888, quando a princesa Isabel assinou a Lei Áurea. Na prática, porém, os efeitos ainda permanecem. Essa aqui é a primeira parte de uma trilogia dedicada ao tráfico negreiro, que trouxe ao Brasil 5 milhões de escravos por um período de 3 séculos. Uma travessia cruel que choca, sobretudo, pela brutalidade com que os negros eram tratados antes mesmo de pisar em solo brasileiro. Pelas contas, eram 14 cadáveres por dia, todos eles arremessados ao mar. Uma estatística que os livros de história ainda não tinham contado. Mas como é que o Brasil acerta hoje as suas contas com a escravidão? Eu acho que tem uma segunda abolição que está à espera de acontecer, né? Isso era uma agenda do Joaquim Nabuco, grande abolicionista pernambucano, mas também do André Rebouças, que era negro. Um era branco, outro era negro. Os dois diziam o seguinte, não adiantava acabar com a escravidão, com a Lei Áurea, era preciso também enfrentar o legado da escravidão, dando terra, trabalho, oportunidades de inserção social, cidadania, educação, tudo, para essa população que tinha sido escravizada e os seus descendentes. E o Brasil não fez isso. E o legado da escravidão, ele hoje aparece de duas formas. No preconceito, que é explícito no Brasil, mas principalmente nas estatísticas. Por qualquer critério que você pegue, renda, moradia, educação, saúde, segurança, os melhores postos na administração pública e privada são ocupados majoritariamente por pessoas descendentes de colonizadores europeus brancos, embora a população afrodescendente seja majoritária. Então eu acho que quando você fala de desigualdade no Brasil, é basicamente o legado da escravidão. E por isso que eu concordo com o professor Antônio Cândido, que essa é uma agenda urgente, porque um país não é apenas a soma dos seus recursos naturais, do ouro, das florestas, do sol que permite o agronegócio. É a soma das suas pessoas, dos seus habitantes, dos seus cidadãos. E esse país só vai funcionar realmente quando todos tiverem a oportunidade de expressar na sua plenitude as suas vocações, os seus talentos, de se realizarem plenamente como seres humanos. E isso hoje o Brasil não permite. Agora eu acho o seguinte, se você tratar como dívida histórica, você vai atrair preconceito e rejeição. Porque o Brasil é um mar de excluídos. Aqueles que não são afrodescendentes vão dizer, mas por que eu tenho que pagar essa dívida? Se você tratar como um investimento no futuro, que tem que fazer,
é diferente. Então é uma questão de nomenclatura, é de semântica e de sensibilidade política para vender essa agenda, até para que aqueles que resistem a enfrentar essa questão não manipulem politicamente os eleitores para combater as políticas públicas destinadas a resolver esse problema. Então acho que agora não é só isso, acho que tem uma mudança cultural, a gente tem que estudar a escravidão, entender essa nossa alma africana, tratá-la com carinho, ver que não é só sofrimento, não é só dívida histórica e econômica, tem muita beleza, e que essa beleza é que vai fazer a diferença do Brasil daqui para frente. Não acho que vai resolver o problema, não. Resolveu, não, mas a gente consegue ir cicatrizando essa ferida lentamente para que ela não nos atormente, para que não doa tanto quanto dói hoje. O próximo volume da trilogia deve acontecer em setembro de 2021. O livro será dedicado ao auge do tráfico negreiro no século XVIII e o movimento abolicionista. O fim da escravidão, com a Lei Áurea, em 1888, é abordado no terceiro livro, que está previsto para chegar ao mercado em 2022. E a pandemia destacou a importância de ter um sistema imunológico fortalecido, como cultivar hábitos saudáveis e alimentação balanceada. Mas esse período em casa trouxe também o extremo oposto, que é o descontrole alimentar. Comer bem já é um desafio diário, mas durante o período de isolamento, manter uma boa relação com a geladeira virou um tormento para muita gente. No caso da colorista Brena Lira, o resultado desse descontrole alimentar apareceu na balança. As consequências, principalmente para mim, que a compulsão se associa ao meu sedentarismo, que eu parei de fazer atividade quando, no meio da pandemia mais ou menos, eu que há muitos anos vinha lutando contra o efeito sanfona, perdi completamente o controle. O impacto psicológico da quarentena pode ter relação com o descontrole na alimentação. Quem explica é a psiquiatra Cristina de Almeida dos Santos, secretária da Comissão de Transtornos Alimentares da Associação Brasileira de Psiquiatria. Muitas pessoas, obviamente, estão muito ansiosas, preocupadas com o risco de se infectar, com o risco de transmitir o vírus para os familiares. Também muitas estão enfrentando desemprego, perdas financeiras. Além disso, essas pessoas muitas vezes se isolaram. Com isso, essa solidão acaba sendo um gatilho para assaltos às geladeiras. Por outro lado, muitas pessoas estão convivendo muito mais intensamente com os familiares, o que também aumenta as tensões e os desentendimentos. Disso resulta o aumento global da ansiedade, das preocupações, que pode se traduzir por diversas manifestações do comer transtornado. O descontrole alimentar pode ocorrer por diversos motivos, mas é preciso estar atento aos sinais de um possível transtorno. Os transtornos alimentares ocorrem quando a pessoa perde a liberdade de escolher entre comer e não comer, quando ela se torna refém da sua relação com a comida. A partir do momento que a preocupação com alimentação, peso, forma e aparência se tornam preponderantes da vida da pessoa, em detrimento de todos os demais aspectos, aí provavelmente nós estamos de frente de um transtorno alimentar. A bulimia, o comer transtornado e o comer emocional são outros tipos de distúrbios que podem estar relacionados ao estresse. Comer transtornado não são necessariamente transtornos alimentares, mas refletem uma relação disfuncional com o alimento. Então, nós podemos ter desde beliscar, que é quando você se alimenta várias vezes ao dia sem estar com fome, e, por fim, o comer emocional, que é justamente quando nós projetamos estados emocionais geralmente negativos, como tristezas, frustrações, insatisfações, na comida. Literalmente, nós comemos os problemas. Esse comer transtornado pode progredir para um transtorno alimentar propriamente dito, onde pode haver verdadeiros episódios de orgias alimentares, descontrole alimentar, que caracteriza o transtorno da compulsão alimentar. E se essas orgias alimentares forem seguidas, nós podemos ter um quadro de bulimia nervosa. Para controlar essa ansiedade alimentar, a recomendação é procurar um profissional da saúde. Se o objetivo é evitar o encontro com a geladeira,
Buscar distrações ou realizar atividades durante o dia também podem ajudar. Para controlar minha alimentação, eu tenho preenchido meu tempo, né? Estou buscando encontrar novas habilidades, novos talentos. Eu tenho aprendido a bordar, a costurar, dormir cedo é imprescindível. Eu tenho me dedicado a livros que elevam, né? O livro de Mormon há muitos anos tem sido um excelente companheiro. E buscar se conhecer, né? Entender se seu desejo de comer naquele momento é algo biológico ou algo emocional. Evitar alimentos ultraprocessados e fazer uma dieta bem equilibrada é outra dica importante para manter a paz com a balança. O nutricionista Pedro Ribeiro aconselha manter sempre uma rotina nas refeições. Então, a nossa sugestão é sempre fazer pelo menos 3 principais refeições ao longo do dia. Então, café da manhã, almoço e jantar, e pelo menos 2 lanches intermediários. Então, a colação, que é o lanche da manhã, entre o café da manhã e o almoço, e um lanche da tarde, entre o almoço e o jantar. Né? E mais importante é que isso ajude a organizar a rotina em relação à alimentação e que não sejam momentos rígidos em relação ao horário. Eles podem ser flexibilizados desde que a gente consiga manter a estrutura e as refeições ao longo do dia. O nutricionista alerta também para a qualidade do que se põe à mesa. Então, hoje nós já sabemos, né? Então, vários estudos científicos têm demonstrado justamente isso, que o consumo dos alimentos ultraprocessados está diretamente relacionado com o aumento da chance de desenvolver doenças crônicas não transmissíveis. Então, entre elas, nós temos o diabetes, a hipertensão. Então, são doenças que vão ser causadas ou que vão aumentar a sua chance de desenvolvimento para aqueles indivíduos que têm a base da sua alimentação ou um consumo em exagero de alimentos ultraprocessados. Numa tentativa de esclarecer o consumidor sobre o excesso de sal, açúcares e gorduras nos alimentos, a Anvisa determinou uma modificação nas embalagens de produtos industrializados. O que a gente observa é que isso vai tornar um pouco mais fácil o entendimento da população leiga sobre como interpretar aquelas informações que estão no rótulo, mas ainda assim é muito importante que a gente consiga orientar, treinar e explicar para a população como fazer a leitura desses rótulos. Né? Então, que nomes são esses? Né? Então, a gente tem um trabalho grande aí pela frente de educação da população. Aprendemos a importância de pensar antes de comer, escolher bem o alimento e procurar ter sempre produtos saudáveis. E 2020 foi um ano de adaptação às novas rotinas, mas as mudanças de hábito também criaram ótimas oportunidades para se dedicar a um hobby ou aquelas atividades que eram deixadas de lado por conta da correria. Reforma, tricô, jardinagem, essas são algumas atividades que ganharam espaço na rotina em tempos extraordinários de quarentena. Muitos se aventuraram na culinária e o pão foi quase uma unanimidade. Mas na casa da Mariana Veiga, o que reinou absoluto foi o queijo. Eu gosto de fazer queijo, eu gosto de cozinhar coisas diferentes. E há mais ou menos uns 10 anos, uma amiga minha me contou de um site que vendia um kit para fazer o meu próprio queijo brie. Eu fiquei alucinada, encomendei correndo, comprei o kit e desde então eu venho fazendo vários tipos diferentes de queijo. Desde o início de 2019, Mariana mora com a família na Eslovênia. E foi durante a crise sanitária de 2020 que a brasileira encontrou a motivação para se dedicar ao hobby preferido. Eu moro numa cidadezinha minúscula, chama Blade, tem 5.000 habitantes. E eu moro meio que numa zona rural e eu falei assim, nossa, agora que eu me acabo de fazer queijo. Mas a gente nunca tem tempo para nada. Aí, aqui na Eslovênia, em março, baixou lockdown total. A gente não podia sair das cidades, a gente podia sair das nossas casas, mas a gente não podia sair das cidades. E várias regras, o nosso filho não ia mais pro jardim da infância,
e tudo uma bagunça, mas fazer queijo era o que me desestressava e o que me deixava esquecer de tudo que estava acontecendo e eu conseguia me dedicar a alguma coisa por um tempo. Da cozinha para as redes sociais, a produção de queijos da Mariana ganhou fama e seguidores. Eu sou a Mariana do The Vegas e em tempos de isolamento social, ninguém tá viajando. Então, vamos aproveitar esse momento para nos dedicarmos um pouco aos nossos hobbies e coisas que deixam a gente felizes em casa também. Quem me conhece sabe que eu adoro fazer queijo e um dos meus queijos favoritos de fazer é o queijo camembert. Eu adoro fazer isso. Então agora eu mexo um pouco. Eu postava nas redes sociais foto como meio que uma mãe orgulhosa e os meus amigos sempre falavam: mostra um vídeo de você fazendo, conta como você faz. Aí eu falei, quer saber? Eu vou filmar fazendo esses queijos e já que os meus amigos querem ver, eu vou aproveitar, colocar nesse canal do YouTube, eu mando o link pra eles e eles assistem por lá. E tem sido uma delícia, porque as pessoas comentam muito no canal, falando, nossa, não tinha ideia como fazer queijo, ou eu sempre tive vontade de fazer queijo, mas achava que era uma coisa de outro mundo, mas aí vendo o seu canal eu tive coragem e passei a fazer. Então isso é muito legal, é muito gostoso ver as pessoas contando que elas fazem queijo por conta do canal. Produzir queijo é uma terapia que exige dedicação, mas a recompensa vem em forma de sabor. O brie ainda é o meu queijo favorito de fazer e de comer, mas eu também faço gorgonzola, gouda, mussarela, queijo coalho, queijo frescal, vários tipos de queijo, ricota, e são todos deliciosos, eu adoro todos. E a Mariana reforça, não é preciso esperar a aposentadoria para se dedicar a um passatempo ou a algo que nos dê prazer e ajude a aliviar as tensões. Eu sugiro que você encontre um hobby, encontre alguma atividade legal para fazer, porque é um momento em que você esquece o que está acontecendo, foca em um assunto completamente diferente, desafiador, e se for queijo, que seja uma coisa gostosa também. E com essas delícias que a Mariana produziu durante a quarentena, nós encerramos mais esta edição do Notícias em Foco. Lembrando que você pode nos acompanhar pelas redes sociais, no Instagram, no Twitter, no Facebook e no YouTube. Você fica agora com um vídeo do Fabrício Ranzani, de apenas 14 anos. Influenciado pelo pai, que toca guitarra como hobby, o Fabrício começou a pesquisar sons e a fazer aulas de música. Confira a interpretação do Fabrício da música Carry On, da banda Angra. Até a próxima! Meu nome é Juliana, eu sou filha do Marcos Costa Barros. Ele faleceu em 2010. No 8º dia que meu pai estava na UTI, a gente soube que ele tinha tido morte cerebral. Então, assim, como meu pai também sempre foi uma pessoa que ajudou muito, então, assim, era mais uma ajuda que a gente estaria fazendo em nome dele. Não, ele está fazendo, no caso. A equipe médica foi incrível também, assim. Eles abordaram a gente de uma maneira, eu diria até bacana, né? Assim, apesar do momento, eles foram muito sensíveis com a gente. Todos nós somos doadores de órgãos. Eu, meus 3 irmãos e minha mãe. Apesar do momento, eu vou estar salvando uma vida, entendeu? Ou várias, no caso, né? Eu vou estar ajudando alguém que eu sei que está sofrendo. Mesmo no momento de dor, é muito gratificante saber que ali não tem mais o que fazer, né? É uma decisão difícil, porém eu tenho certeza
que foi a melhor decisão da minha vida, independente de estar perdendo o meu pai. No momento de tanta dor, eu disse sim à doação de órgãos e não me arrependo.